a palavra que diz respeito à Sagrada Família. Amém, irmãos? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo de número 2. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2. Tá muito gelado aí, gente? Tá bom aí? Tá muito gelado? Tá quente? Tá bom? Tem que ficar esperto depois de desligar, senão congela os irmãos ali, né? Ou aumentar a temperatura um pouquinho. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Vocês, acredito eu, que seja mais fácil agora eu entrar aqui nessa mensagem a partir do capítulo 2, mas eu acho que todos devem se lembrar de como que Samuel nasceu, como que foi, né, os dias de Samuel. A Bíblia fala que Ana, mulher de Eucana, ela era uma mulher estéril. E ela era impedida de gerar. E toda pessoa que ela não gera, que ela não frutifica, ela se frustra, não é verdade? Toda pessoa que não gera, ela se frustra. E passado já alguns anos de casamento de Ana e Penina, a Bíblia relata, Ana e Eucana, e Penina incomodava Ana, porque ela tinha ela como adversária, porque ela gerava filhos para o seu marido e Ana não gerava. E ela se tornou uma mulher triste. No entanto que os anos foram passando e o Eucana notou e percebeu que a tristeza dela era devido a ela não ter um filho. Então o marido moveu-se de compaixão, moveu-se como um homem de Deus, e todos os momentos que ele fazia os seus sacrifícios ao Senhor, que ele fazia suas ofertas a Deus, ele fazia uma parte excelente para sua esposa, para que Deus atendesse, né, e lembrasse de Ana e ela então gerasse filhos, e então a tristeza do seu coração passasse. E chegou um dia que ele fez levou essa oferta ao Senhor, e ele torna para casa e fala: mulher, eu não sou para você melhor do que 10 filhos, né? Convencido ele, né? Não sou melhor do que 10 filhos para você, mulher? Eu acredito que o Eucana era um grande marido. Nota-se que ele buscava por sua esposa. Amém? Nota-se que ele sentia o peso, porque acredito que, segundo a palavra que diz, que o amor, ele sofre. O amor é sofredor. E quando você ama uma pessoa, quando essa pessoa está sofrendo, você sofre junto com ela, né? O amor faz isso. O amor sincero e verdadeiro faz você sentir a dor do próximo. Você não traz para si a dor, mas você sente a dor que ela está sentindo. Você vai se condoer a dor daquela pessoa. Então vemos que o Eucana era um bom marido. E Ana agora, por sua vez, ela está triste, não come, está se sentindo depressiva. Chega uma hora que ela dá um basta. Ela levanta, vai até Siló, chega até a casa de Deus, até o templo, e ali ela começa uma oração. Ali ela ora, ela chora, ela planteia diante de Deus. E até há um momento da sua oração que o sacerdote Eli lhe fala: olha, mulher, você está embriagada, você está bêbada. E aí, quando ela escuta isso, ela fala: não, Senhor, eu estou derramando a minha alma perante o Senhor. E quando ela termina de explicar, então Samuel fala: então que o Senhor ache graça em ti, que Deus ouça as suas orações e te responda na sua necessidade. Logo após, então, ela ter terminado essa oração, ela fez um voto a Deus. Lembrando que todos os anos quem fazia o voto era o marido Eucana. Ele fazia um voto, ele fazia uma oferta ao Senhor. Apresentava essa oferta para que Deus o abençoasse, para que Deus abrisse as portas. E nesse caso agora, a Ana fala: Senhor, eu não tenho filhos, mas se o Senhor der um filho para mim, se o Senhor entregar um filho para mim, e no meu ventre eu gerar um filho, esse filho vai ser do Senhor, porque eu vou entregar ele na tua casa. O Senhor vai levantar um pastor, o Senhor vai levantar um profeta, que vai ensinar ele a andar contigo, ele vai ser servo do Senhor. Meu filho vai ser teu, diga graças a Deus. Aqui começa a mensagem que nós vamos adentrar hoje. O princípio para que você possa ter a sua vida abençoada é ofertar a sua vida a Deus. Ofertar tudo a Deus. Ofertar os seus filhos a Deus. Ofertar o seu casamento a Deus. Ofertar o seu coração a Deus. Amanheceu, abriu os olhos, faça o quê?
Oferte o seu dia a Deus. Amém, gente? Glória a Deus. Deu para entender até aqui? Então, falei essa primeira parte para a gente não ter que ficar aqui pegando todo 3, 4, 2 capítulos inteiros de leitura. Para que a gente consiga compreender. Chegou um tempo que Ana estava com seu filho, amamentando, cuidando, e chegou um dia que a Ana falou: marido, chegou o dia que eu vou cumprir a promessa que eu fiz a Deus. Eu disse que daria, se Deus me desse um filho, eu entregaria para ele como uma oferta. E eu vou entregar a ele. E aí então os dois conversam, e algo que eu acho muito, muito lindo nessa passagem, nesse entendimento, nessa história, que faz a gente compreender que eles tinham um laço, e um compreendia e um entendia o outro. Amém, gente? Todo mundo na fé? Estão com calor? Hoje o dia foi quente, né? Está programado para domingo 35 graus. E assim nós vamos. Então vamos se animar. Então ele escuta a sua esposa: vou entregar o filho. Penso eu, se fosse eu, por exemplo, a Daniela Jefferson, estou entregando o Isaac lá na Igreja da Graça agora. Vou lá levar para o líder, para o pastor Fernando, que vai cuidar dele agora. Eu falo: você está louca, mulher? Né? Já pensou se fosse nos dias atuais assim, irmão? Vou dar de oferta o filho. Estava cheio de criança na igreja. Né? Já estão dando criança, a Deus dará aí, né? A igreja estava cheia de criança. Né? A gente dá risada, mas é triste, mas a gente dá risada. Tem que achar a alegria em alguma coisa. Então imagine, vou levar o nosso filho para ficar na casa de Deus. E de ano em ano, quando a gente for fazer uma oferta lá ao Senhor, nós vamos ver nosso filho, mas só vai ser de ano em ano. Aí eu comecei a pensar no que está acontecendo, para a gente poder entrar na história, afinco no que está acontecendo. Porque imagine você, principalmente as mamães, cadê as mamães? Né? Imagine a criança, minha esposa principalmente, que tem uma criança agora, nesse momento, com 3 anos de idade. Imagine que ele depende de tudo. Ele depende para comer, ele depende para dormir, ele depende para tomar banho, ele depende de tudo, ele está aprendendo tudo. Né? Tudo, falar, a hora de fazer, a hora de não fazer, a hora que pode, a hora que não pode, o abraço, o carinho, o aconchego do pai e da mãe. Está começando uma fase legal, talvez seja uma das melhores fases dos filhos, que é aquela fase de descobrir que tudo você acha graça, né? E a mãe chega a hora que ele faz o quê, irmão? Tem que fazer o quê, irmão? Cortar o laço. Não, eu prometi a Deus, eu vou ofertar e vou fazer. E ela vai. E chega na casa do Senhor e fala: Eli, o senhor que é o sacerdote, lembra daquela oferta? Lembra daquele dia que eu vim chorando, o senhor disse que eu estava bêbada? Eu não estava. Naquele dia Deus ouviu minha oração, eu vim cumprir a promessa, vim ofertar meu filho ao Senhor, e o meu filho vai fazer a obra de Deus, e o Senhor vai cuidar dele a partir de hoje. Diga graças a Deus. Pergunta que eu faço para você: o ambiente que Samuel é colocado, qual é o ambiente que ele é colocado? Vamos tirar aqui agora do lado do templo e vamos colocar a igreja. Qual é o ambiente que o Samuel é colocado? Na igreja. Tem ambiente melhor para estar, gente? Vamos lá, vamos por parte. Você já vai mudar de ideia. Tem ambiente melhor para estar ou não? Sim ou não tem? Gente, está na casa de Deus. Olha que ambiente de crescimento, ambiente de alegria, ambiente onde nós nos entendemos, onde nós oramos, nos arrependemos, ambiente onde ofertamos, onde entregamos nosso coração, onde nos arrependemos, onde aceitamos Jesus. Glória a Deus. Olha quanta coisa boa. Só que entenda que as pessoas que são influenciadas pelas situações que elas estão vendo, elas facilmente são mudadas, elas são transformadas. Lembrando que Samuel é um projeto de Deus, porque essa mulher não podia gerar. Só que uma das coisas tão importantes de a gente poder marcar, guarde isso na sua consciência, que aquela oferta que ela fez entregando o seu filho, deu a ela, ao seu ventre, muitos outros filhos. Amém? Tem coisas que nós ofertamos achando que vamos perder, mas na verdade estamos abrindo uma porta. O Senhor abre a porta para aquele que oferta ao Senhor. Então, vamos começar a entender ponto a ponto. 1 Samuel 2, versículo 12 diz assim: eram, porém, os filhos de Eli, bem forte, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Pergunta que faço para você: Eli era o sacerdote. Seus filhos, no mínimo, deveriam conhecer
ao Senhor também. Por quê, irmãos? Porque o sacerdote Eli, entenda, os filhos moravam no templo, moravam na casa a qual Eli estava. Só que veja que mesmo estando no ambiente da igreja, mesmo estando unido com as pessoas, com os irmãos que vinham servir os seus sacrifícios a Deus, os filhos de Eli não conheciam o Senhor. Então entenda que muitas vezes nós podemos ver pessoas presentes querendo buscar a Deus, mas não conhecem ao Senhor. Que estão envolvidos, imbuídos em fazer algo que diz respeito a Deus, muito lindo, plausível, mas a Bíblia fala que estar na casa de Deus, estar morando na casa do Senhor não adiantava nada, porque os corações dos filhos de Eli eram corações de filhos de Belial. Alguém sabe o que é Belial? Belial são demônios. Quando você lê Belial ou Baal, é demônio. Eles eram literalmente filhos do... Já ouviu essa expressão? Aquele é o filho do capeta, aquele é o filho do diabo. Era o que está aqui. A Bíblia está dizendo isso, tá, gente? Eles eram filhos de Belial. Filhos de um sacerdote, mas que serviam demônios. Por quê? Porque eram perturbados, faziam tudo ao contrário. Pergunta agora que eu te faço, onde está colocado Samuel? Qual é o cenário? Qual que é o cenário, gente? Bom ou ruim? Colocando uma criança num local onde as pessoas que estão ao seu lado são más influências. Olha o local onde Samuel é colocado. Imagine agora o versículo 13, vai piorar. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, e estando-se cozendo a carne, o que ele fazia bem forte? Com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim fazia todo Israel que ia ali a... Se você já deve ter ouvido falar que o capeta tem um tridente, né, irmão? Qualquer semelhança é mera coincidência, é isso que fala? Dá para entender que os filhos do diabo usavam o tridente. Quando traziam esses sacrifícios, ele trazia essa carne, lembrando que sempre uma parte dessa oferta entregada ao Senhor, ficava uma parte para os sacerdotes, porque eles viviam para cuidar da obra. Eles têm que ser sustentados e têm que se alimentar. E uma parte ficava aos sacerdotes. Só que os filhos de Eli eram sacerdotes? Eles eram o quê, irmão? Filhos do diabo. Eles agiam de forma errônea. Eles vinham ali e espetavam a oferta de quem? De quem que era a oferta, gente? A oferta do Senhor. Eles vinham e roubavam a oferta do Senhor. Eu vou dar um gancho aqui para a gente poder pensar um pouquinho. Tem pessoas que falam assim, eu não gosto daquele pastor que pede oferta. O pastor que não te pede oferta, ele não te ensina que sem ofertar você não vai ter a bênção do retorno. A Bíblia fala, quem dá, recebe. Mas tem aquele que pede, pastor, para vender a casa. Esse também está errado. Eu tenho que ensinar as pessoas a serem gratas, ofertar por amor. Mas há pessoas que ela recebe a oferta e faz o quê, irmão? Ela pega e põe na onde? Põe no bolso dela. Então veja o que está acontecendo, irmãos. Estes filhos de Eli, esses filhos do diabo, eles recebiam, quando as pessoas vinham até Siló para ofertar, o que eles faziam? Eles pegavam e entregavam ao Senhor? Ou pegava para eles? Porque nesses dias não tinha os talentos de prata, de ouro. Nesse tempo a moeda era alimento, era comida. Se chegasse, por exemplo, hoje com um pacote de feijão no mercado, eu quero trocar feijão por arroz, eles trocam? Não, naquele tempo não tinha o real, não tinha o cruzeiro. Então a oferta que eles traziam era aquilo que eles tinham. Os animais, né? Os frutos da terra, as frutas, legumes e tudo. Né? Até hoje é assim? Até hoje é, com os dízimos e as ofertas. A obra é mantida por essas pessoas. Os sacerdotes são mantidos com essa oferta. Uma parte é entregue aos sacerdotes, ao pastor. Amém, gente? Até hoje é assim.
Só que o que está acontecendo aqui? Eles agiam de uma forma tão errada, tão errônea, que eles estavam dando um mau exemplo ao menino Samuel. E lembra que eu comentei no início, há pouco eu comentava isso, 5 minutos mais ou menos atrás eu falei isso aqui, ó, que as pessoas que estão à sua volta te influenciam diretamente. Então nós temos que ter um cuidado para que as más influências não te impeçam de crescer. Porque nós paramos de crescer quando a gente começa a olhar para os erros dos outros. É ou não é verdade? Deixa eu explicar para você uma coisa. Imagine agora que Samuel está olhando assim de braço cruzado. Mas o Eli me ensina uma coisa, mas os filhos dele faz outra. O Eli me fala que tem que ser assim, tem que fazer assado, daquele jeito, tudo com santidade. Mas por que os filhos de Eli fazem de qualquer jeito? Pergunta que eu faço para você. Se tivesse o WhatsApp nesses dias, se tivesse o WhatsApp é chamado fofocômetro, né? É só para fazer fofoca. Você viu o que ele fez? Pense o Samuel mandando mensagem assim, ó. Ana, mamãe. Mamãe, você não sabe o que está acontecendo aqui, mãe. Estou sofrendo, estou passando fome. Os filhos do pastor estão comendo tudo, não deixa nem eu comer. E ó, são um capeta esses filhos do pastor. É verdade, é o que está acontecendo aqui. Se fosse assim, a influência tocasse Samuel, ele teria feito o quê, irmão? Deixado o Eli, deixado a casa de Deus e voltado para onde? Para a casa do aconchego, do pai, da mãe, e seria muito bem tratado. Capaz da mãe fazer assim, vem filhinho com a mamãe, não cuidar de você, mamãe cuida. Entenda, irmãos, que a gente pode delimitar, vamos dizer assim, a gente consegue delimitar o caminho, traçar o caminho para os nossos filhos até uma altura. Você pode planejar, mas quem confirma as palavras da nossa boca é Deus. Está lá em Provérbios. Do homem é a preparação do coração, mas do Senhor é a resposta da boca. Então entenda que tem coisas que nossos filhos vão ter que fazer o quê, irmão? Você vai ter que enfrentar. Você vai servir a Deus? É uma escolha sua. É uma escolha pessoal. Porque você já fez o quê, irmão? Eu ofertei o meu filho a Deus. Você tem filho? Diga para Deus, Deus, não faça da boca para fora, mas eu digo, Deus, eu oferto os meus filhos ao Senhor. Eu oferto eles. Porque eu sei que nas tuas mãos eles estarão bem cuidados. Amém? Eu oferto eles. Eles são seus, não são meus. É o caso de muitas vezes, tem pessoas que num caso desse aqui, por exemplo, já viria correndo. Vem com a mamãe, vem com o papai. É ou não é verdade? E é nessa hora que você impede o crescimento deles. Cada um tem a sua vida pessoal, mas cada um tem que entender que por mais que nós amamos com muito apreço, muito cuidado, nós temos que deixar que eles cresçam. Amém? Quando então ele passa por tudo isso, eu fico pensando, o Senhor está chateado. Vou só ler o versículo 17, para a gente entender. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens, perante quem? O Senhor. Porquanto os homens desprezavam a oferta? Ou seja, o que as pessoas que viam nessa igreja faziam? Vou parar de ofertar porque eu sei no que vai dar. Nós sabemos que os filhos do Eli vai fazer o quê, irmãos? Vai roubar. Então nós não vamos mais. Você já ouviu falar coisa semelhante? Sim ou não? Aí você percebe que, eu não estou falando nem no caso de filhos, mas coisa semelhante, parecida com isso. Que há muitas pessoas que estão deixando de buscar a Deus, porque aqueles que deveriam ser o exemplo, não estão sendo exemplo. Então veja que aqui esse cenário, tudo faz com que Samuel deixe tudo e faça o quê? Eu vou para casa da minha mãe, vou ficar fazendo o quê aqui? Ou então Samuel fazer o quê, irmão? Se eu não posso vencê-los, vou me unir a eles, já que eles são ladrão, vou roubar também. Veja, irmão, que você só vai fazer aquilo que você quer. Ah, mas todo mundo faz assim, mas eu não faço, porque isso é algo do meu coração. Leia o versículo 18 agora, próxima fase da vida de Samuel. Vamos junto. Porém, Samuel ministrava perante, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho. O que o Samuel fazia, irmão?
Ele ministrar é fazer, é expressar para alguém. Para quem que ele estava ministrando? Ele não estava ministrando para o Eli. Ele não era o obreiro do Eli. Ele trabalhava com Eli, ele respeitava a liderança do Eli, mas ele servia a Deus. Olha a diferença, irmãos, de uma pessoa que ela está disposta a não olhar para os pecados dos outros. Ah, mas pastor, desse caso os filhos estão errados, mas o Eli também está. Tá ou não está errado? Que ele também tinha que fazer o quê? Cortar os filhos dele de acharem que eram sacerdotes. Eles achavam isso, lembrando que havia uma linhagem, né? Essa linhagem da casa dos sacerdotes, todos eram sacerdotes, todos eram levitas. Cuidado da casa do Senhor, mas esses não tinham cuidado, esses eram filhos do demônio, filhos de Belial. Eram pessoas ruins. Tem pessoas, irmãos, que por mais que você lute por ela, por mais que você ame ela, por mais que você dê tempo para a pessoa se arrepender sozinha, por mais que você mostre, deixe que ela perceba para ela cair na real, ela não vai mudar. Deu para entender? E compreenda que eu não estou dizendo que Deus não possa fazer o impossível, mas há pessoas que elas vão ter que pagar um juízo sério por conta que ela faz com que outras pessoas caiam. Porque a Bíblia diz assim, ó, ai daquele que fizer um dos meus pequeninos cair. Esse povo aqui de Siló, irmãos, eles não ofertavam mais a Deus por culpa de quem? Dos filhos de Eli. Então Samuel está crescendo, lembra que eu perguntei para você? Samuel está colocado em qual ambiente? O melhor ou o pior? Pode desligar. Qual que é o ambiente? O melhor ou o pior? Hã? Mas pastor, ele está na igreja, pastor. Deixa eu explicar para você. Em quaisquer lugar onde há pessoas, vão ter problemas. Vão ter pessoas que vão errar. Mas os nossos olhos estão ligados em Deus. Mas pastor, ele não muda, ela não muda. Eu luto para que essas pessoas sejam transformadas. Mas o nosso coração, a nossa fé é fazer a coisa certa. Amém, Jesus? Então, ele mesmo vendo tanta gente errar, mesmo vendo tanta gente até, meu irmão, pessoas deixando de congregar, pessoas deixando de buscar a Deus por causa dos pecados deles. Só que Samuel continuava fazendo o quê? Servindo a Deus. Será que às vezes não é o que você pensa? Ah, pastor, eu estou cansado, eu vi fulano de tal, que até traiu a mulher. Ih, pastor, fiquei sabendo de tal coisa, fechou meu coração. Ah, porque eu fiquei sabendo disso, pastor, fiquei triste com fulano. Talvez esses pensamentos passem na sua cabeça. Só que o que Samuel fez, mesmo vendo tudo isso? Ele continuou ministrando diante do Senhor. Continue lutando, continue pleiteando. Pastor, mas meu marido não quer nada com Jesus. Minha esposa não quer nada com Jesus. Meus filhos não querem nada com Jesus. Ah, pastor, já falei. Continue você ministrando diante de Deus. Sabe por quê? Deixa aqui. Vai comigo, por favor, no capítulo ainda de número 2, eu quero o versículo agora, o 18, eu fiz a leitura, lá no versículo 26, 2:26, isso aqui eu acho importante, para a gente poder conseguir compreender o que está acontecendo com Samuel. Lembrando que Samuel era menino, já se tornou jovem, e ele está fazendo o quê? Está crescendo, ele está melhorando. Versículo 26, e o jovem Samuel ia crescendo, e fazia-se agradável, assim para com quem? Com o Senhor, como também para com todos. Quando uma pessoa decide servir a Deus, ela agrada a Deus e aos homens. Tem pessoas que você fala, é tão bom falar que essa pessoa, ela sempre tem uma palavra. Essa pessoa está sempre animosa. Você chega triste, a pessoa sempre te dá uma palavra que te levanta, te coloca de pé. Irmãos, entenda, as pessoas que andam com o Senhor, que servem ao Senhor, não dão ênfase para os erros. Pregava nessa semana que passou na nossa igreja lá em Fazendinha, onde pastoreei por um tempo, e eu tive a oportunidade de voltar lá, eu falava com as pessoas, eu explicava para elas, enquanto a gente está apegado ao que não dá certo, a gente esquece do que deu certo. Quando você fica apegado ao que não deu, tudo que deu não tem valor. Tudo que você conseguiu até hoje não há valor, porque tudo que não deu é a ênfase da tua vida. Samuel continuou ligado no Senhor, fixado em Deus, porque ele estava crescendo. O que acho mais agradável nessa mensagem é saber que ele se fazia agradável a Deus. Uma pessoa que agrada ao Senhor,
uma pessoa que o Senhor tem prazer nela. É esse tipo de pessoa que nós temos que ser. E eu quero terminar essa mensagem agora, lembrando você de uma história, até ouvi meu amigo, pastor Luciano, falando isso. Quando alguém já andou de barco, nem que seja num botezinho, já foi já alguma vez? Quando você está no barco, você olha, principalmente quem já foi no mar, por exemplo. Você, naquele mansidão de água, você fala, meu Deus do céu, olha só, nós somos um pinguinho de areia no meio dessa imensidão de água, né? E você vê um navio, aquele navio gigante. Ah, mas olha o tamanho desse navio, mas perto do tamanho do mar, ele continua sendo um pinguinho de areia, né? Perto de uma imensidão de água. Veja que importante que é essa reflexão. Quando a água está lá fora, por maior que ela seja, por mais que sejam grandes as tempestades, enquanto a água não entra para dentro do barco, está todo mundo bem. Agora, quando aquilo que está lá fora começa a entrar para dentro do barco, a gente pensa em afundar. Veja que o Samuel, ele está de coração tão limpo, irmãos, que ele, em nenhum momento, há uma palavra a respeito dele, falando do que ele via. Veja a diferença de uma pessoa que é tratada no coração, que tem a certeza que nasceu para ser de Deus, para ser a oferta do Senhor. Porque ele entendeu, irmãos, eu vou servir ao Senhor, eu vou viver para Deus. Lá no capítulo 3 agora, o versículo é o número 1. Diz assim: e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, porque não havia visão manifesta. Irmão, a quem Deus estava se manifestando? A Samuel. O Eli, o sacerdote, estava perdido. Veja, irmãos, eu vou fazer uma pergunta se você vai se lembrar. Lembra que várias vezes, eu não vou poder ler toda a história, mas você lembra que várias vezes está deitado Samuel, ele escuta, Samuel. E ele levanta e fala, ô sacerdote, o senhor me chamou? Aí ele fala, não chamei não, vá dormir, me deixa dormir, rapaz. Às vezes nós estamos assim. Já tivemos contato com Deus, mas estamos o quê, irmão? Dormindo. Ou melhor dizendo, estamos fazendo de conta que Deus não me chama. Não, quando eu precisar eu vou orar. Não, quando eu achar que tiver um problema, aí eu clamo a Deus. Não, quando eu quiser um emprego melhor, aí eu vou orar. Não, quando alguém da minha família ficar doente, aí eu oro. Aí eu vou para a igreja. Não é o caso de algumas pessoas que estão vivendo assim? Que elas estão esperando alguma coisa acontecer para se levantar. O caso de Eli é tão sério que o Samuel estava servindo a Deus perante Eli, o Eli era o sacerdote do templo, ele que dominava, cuidava de tudo, mas o Samuel estava despontando, porque Samuel não cresceu só diante do Eli, mas cresceu diante de Deus. Deus começou a posicionar ele em lugar melhor, porque ele estava numa posição que agradava a Deus. Faça essa pergunta comigo, bem alto assim, com clara, para todo mundo ver que está mexendo a boquinha assim. Eu estou agradando a Deus? Porque se você está agradando a Deus, Deus vai colocar você em posições de honra. Agora, se você não está agradando a Deus, Deus vai sempre deixar você lá, chorando, as pitangas, por quê, por quê, por quê, como Eli. Em outros momentos, quem que era o sacerdote, quem que abençoou a Ana lá atrás, antes do Samuel nascer, não foi o Eli? O que o Eli está fazendo agora, irmãos? A hora da oração, Samuel escuta Deus chamar. Talvez você não escute Deus chamar mais. Você não sente que deve orar mais. Você acha que não precisa mais fazer aquilo que outrora você fazia. Acha que não precisa perdoar. Não, isso aí já passou. Mas o teu coração continua cheio daquela tristeza. Em outrora, por exemplo, domingo que vem, agora nós temos o que na igreja? Santa Ceia. Ah, eu vou na Santa Ceia. Eu brinco às vezes, ninguém me interprete mal, mas é tipo crente vampiro, que só aparece para tomar o sangue. Só aparece por causa do sangue. Toma o Santa Ceia, come o corpo de Cristo, bebe o sangue de Cristo, com raiva do marido, com raiva da esposa, com raiva dos filhos, com raiva do pastor, com raiva de todo mundo, com ódio de si mesmo.
Por que isso está acontecendo? Porque nós estamos notando, e fica muito claro para a gente aqui, que o Samuel escolheu crescer, ele não escolheu ficar parado no tempo. Ele não escolheu olhar para os maus testemunhos que deram perto dele. Ele fez o quê, irmãos? Ele fez a coisa certa. No entanto, que Deus chama ele uma vez, o Eli, pá, vai dormir. Sabe quando Deus está falando com você, você está, sabe, no mundo da lua? Já passou por isso? Sabe aquela palavra que você fala, nossa, o pastor pregou isso ontem, e acontece amanhã o que o pastor pregou hoje. O pastor era profeta. Pois é, você não quis ouvir, você ficou dormindo no culto, ficou olhando para as paredes, ficou olhando para o ventilador. Aqui não tem ventilador, né? Tem igreja que o ventilador fica assim, ó, o crente vai ficar assim, ó. Termina o culto, o irmão está assim, ó, igual o ventilador. Né? Que ela está prestando em tudo, mas na palavra ela não dá atenção. Pensa que eu vou comer amanhã, que eu vou comer daqui a pouco. Estou pensando em qualquer outra coisa, menos naquilo que eu tenho que estar focado. Lembre-se que para agradar a Deus, você tem que focar nas coisas de Deus. Aí você vê que todo esse cuidado, vem segunda vez, eu chamo novamente Samuel corre lá, Eli, o senhor me chamou? Não, não chamei não. Terceira vez, Eli, o senhor me chamou? Rapaz, vá dormir. Às vezes nós estamos assim, irmãos. Até ficamos bravos quando alguém nos dá uma palavra. Ficamos chateados quando alguém fala assim, vamos para a palavra, vamos para a igreja, vamos buscar Deus, vamos sair dessa situação. É triste quando você vê, por exemplo, uma família, você vai atender um casal, a família vem procurar ajuda, pastor, está acontecendo isso, isso, isso. Você quer mudar? Não. O errado é ele. Tá, mas, então a gente pode mudar os dois, vamos tentar. Não, o errado é ela. Você já fez alguma coisa para mudar? Não, nunca fiz. Vai fazer? Não vou fazer. Então você não quer ajuda. Tem pessoas que ela quer continuar como está. Só que Samuel escuta o Senhor, ele vai, aí Deus dá uma revelação para ele. Aí ele fala, Samuel, aí ele, entendi. O Samuel, ele fala para ele, vai lá que é Deus que quer falar com você. Aí eu fico pensando, né, irmão, o sacerdote, lembra da palavra? Que diz em Salmo 133, o óleo vem de cima, né? A unção vem de cima, cai na cabeça do Arão, desce, escorre pela barba. Quer dizer, a bênção vem, né, na hierarquia. Deus iria falar com quem, irmão, para depois falar com Samuel? Com Eli. Mas o Eli está o quê? Ele não só está dormindo, irmão, ele está vivendo um momento de letargia espiritual. Ele está tipo assim, será? Eu tenho que orar? O povo não me escuta? Os meus filhos roubam a oferta? Meus filhos só me desonram? Vai esperar teus filhos ir para o inferno para você levantar a cabeça e orar por eles? Você vai esperar teu casamento acabar? Pastor, ele não me olha mais. Ele não olha para você, ele está olhando para outro. Vai esperar acabar para você fazer alguma coisa? Tem gente que está esperando demais. Não, pastor, eu sou uma benção. Tem gente que é uma benção, não fala nada, mas tem hora que você tem que falar. Pastor, porque esse é o meu jeito, esse teu jeito vai te fazer sofrer. Não é o que a Bíblia fala que Deus muda a gente? Não é assim que a Bíblia fala? Você vem do jeito que você está, mas depois Deus vai fazendo o que em você, vai transformando. Agora, chega um momento que o Samuel escuta, seguinte, eu quero dar para você uma palavra. A palavra é que eu vou destruir a casa de Eli. Imagine você, jovenzinho de tudo, escuta falar, o teu chefe, o teu líder vai cair. Misericórdia. Meu Deus do céu. Aí tá bom. Lá no versículo agora de número 15. Leia bem alto comigo. E Samuel ficou deitado até pela manhã, então abriu as portas da casa do Senhor. Porém, temia Samuel relatar esta visão a Eli. Quando ele acordava bem cedo, o que ele fazia, irmão? Leia aí. O que ele ia fazer, irmão? Ele ia abrir a porta para o Senhor, irmão. Você abre a porta do teu coração todo dia, de manhã? Você acorda e fala, Deus, obrigado. Ou você acorda assim, que raiva, acordei, não acredito que eu tenho que trabalhar, não acredito, que ódio, que raiva. Puxa, a vida do dia mal começou, já está com ódio do mundo, irmão. Primeira coisa que você faz é fazer o quê, irmão? Abre a porta, abre o coração. Quem recebe a mensagem às 6 horas da manhã?
Todo dia o pastor manda uma mensagem às 6 horas da manhã. Eu já tinha já um outro momento esse propósito. Aí eu dei uma dormida, mas Deus me acordou. Aí eu falei, Jesus, eu vou mandar todo dia, 6 horas da manhã, eu mando um devocional, uma oração, uma palavra, uma bênção para o dia, porque talvez você vai passar o teu dia inteiro e todo mundo só vai te amaldiçoar. Mas eu como sacerdote, eu vou abençoar todo mundo antes de trabalhar. Vou acordar de manhã. Aí tem gente que faz assim, ó, eu não quero isso aqui. Aí recebe uma mensagem de uma desgraça, a pessoa fica brava, mas a mensagem da bênção ela não lê. Aquilo que é bom ela não quer, mas aquilo que é ruim ela guarda. Então, veja que o que está acontecendo com Samuel, ele está crescendo. E ele está preocupado. Se eu falar para o Eli o que Deus me falou, pode ser que ele me mande embora. Só que ele vai e conta para ele, porque o Eli fala, pode me contar. Sabe aquela expressão assim, ó, viu? Conta aí o que está acontecendo. Viu? Conta para nós. Abre o jogo aí. Está sabendo de alguma coisa que eu não sei? A rádio peão, né? Conta aí o que Deus falou para você. Ó, Deus falou para mim que você vai estar lascado, você e a tua família, está perdido. É bom ouvir isso, irmão? Eu dou risada aqui com você, mas é de chorar. Porque você está vendo que a cada dia mais teus filhos se afastam mais, cada dia mais seu marido se afasta mais, cada dia sua esposa se afasta mais, cada dia no trabalho você tem mais perrengue, porque você não está agradável a Deus. Lembre-se que quem honra o homem, quem abençoa o ser humano é Deus. Não é pastor, não é igreja. Nós congregamos juntos, buscamos juntos, aprendemos juntos, mas quem vai dar o checkmate, quem vai ter o martelo sobre você, é Deus, é o Senhor. Você tem que agradar a Deus. Você não agrada a Deus, o que você oferta ao Senhor, irmãos? A minha vida, eu fico feliz, né, de falar isso para você, porque eu posso falar isso hoje. Eu entreguei minha vida em oferta à obra do Senhor. Ô Jesus, eu quero pregar a tua palavra, eu quero falar de Jesus, mas tem muitas pessoas que não querem ouvir. Aí você vai comigo lá no versículo de número 19. Termino aqui agora. E crescia Samuel, e o Senhor era, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por... Pergunta que eu te faço. Quem reconheceu Samuel por profeta? Deus. Leia aí, por favor. Quem mais? E o povo. Quando você é de Deus, as pessoas veem Deus em você. As pessoas sabem que as palavras que saem da sua boca é de uma pessoa que serve a Deus, que tem contato com Deus. Aí você vai conversar com a pessoa fala, para mim nada dá certo, porque eu sou burro mesmo, porque eu sou um ignorante mesmo, porque eu nunca consigo nada. Essas palavras é de alguém que serve a Deus? Porque não adianta, lá em casa, desde o meu pai, desde o meu avô, todo mundo era assim. Serve a Deus? Porque quem serve a Deus, irmão, até as pessoas vão falar, puxa vida, como mudou fulano. Nossa, como o Zanetim mudou. Nossa, como a Carolina mudou. Nossa, a Ilza, olha, meu Deus, é Deus na vida dessa pessoa. Olha a Adriana, olha o José. Jesus mudou tudo. Olha fulano, olha como mudou. Deus confirmava as palavras que saíam da boca de Samuel, porque vinham de Deus. Amém? Agora, como Deus vai confirmar da tua boca? Se Ele confirmar tudo que você fala, pode ser que você sofra mais ainda. Se Deus confirmar tudo que você fala, pode ser que você vá sofrer mais do que você já está sofrendo. Aí terminamos aqui. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava para quem? Em Siló, pela palavra do Senhor. A palavra era revelada, como o pastor prega para você hoje, a palavra é revelada pela boca do Samuel. E o povo conheceu a Deus pela vida de Samuel. Agora, algo que eu acho bem importante de você grifar isso no seu conhecimento. Mesmo Eli não podendo levar seus filhos a Deus, ele conseguiu ensinar o Samuel. Amém?
Às vezes nós ficamos tão focados, como é que eu vou salvar alguém da rua? Como que eu vou evangelizar alguém que nem é da minha família, se eu não consigo ganhar meu marido? Se eu não consigo ganhar minha filha? Se eu não consigo ganhar meu filho? Ele não conseguiu ganhar seus filhos, mas o profeta mais conhecido biblicamente falando do Velho Testamento, Samuel foi profeta, foi juiz e pastor. Quem teve essas prerrogativas, senão Samuel, um dos maiores profetas, se não o maior profeta do Velho Testamento. Às vezes a gente para no tempo, pastor, o que adianta ir para a igreja? Olha o que esses irmãos fazem. Não tem gente que faz assim? Eu saí da igreja, mas por que sair da igreja? É porque eu não queria me contaminar. Espera aí, mas você é influenciado pelo que está fora ou pelo que está dentro? Se você é influenciado pelas coisas de fora, infelizmente, facilmente você vai perder a tua bênção, ou você vai se unir ao diabo para fazer a coisa errada. Porque foi o que os filhos de Eli fizeram. Ao invés de se unir ao pai em buscar a Deus, ele se uniu ao demônio para destruir o ministério do pai. O filho pode ser uma bênção dentro de casa, mas pode destruir uma família também. Por isso a gente tem que fazer o quê, irmãos? Acordar. Essa letargia, esse desânimo, porque eu não consigo, porque não dá tempo, porque final de ano sempre dá tanto trabalho para vir na igreja. Pare de desculpa. Amém, Jesus? Vamos aplaudir o Senhor. Os amigos de casa têm a oportunidade agora de ofertarem na obra do Senhor. Passa para vocês agora a chave Pix, o QR Code. Os irmãos da igreja também podem fazer isso da mesma forma. Quem precisa do envelope do dízimo, da oferta, o pastor vai pular aqui, vai mudar aqui, para a gente poder fazer oração depois. Você que está em casa, passo para você as contas bancárias também, para que você possa fazer sua doação, você possa enviar seu dízimo. Está na tela para você a chave Pix, você pode aí tirar uma foto aí do televisor onde você assiste agora, e vai ter para você, vai passar para você automaticamente, já vai direto para a conta da Igreja da Graça, e você vai poder fazer então a sua doação, tá bom? Fazendo assim, logo após você fazer a doação, o seu Pix, sua transferência, sua oferta, dízimos ou ofertas que você queira fazer, você então pode fazer a gentileza de enviar no WhatsApp 41DDD 996822381 para você enviar o comprovante para a gente poder anexar juntamente com as pessoas que têm abençoado este ministério, tá bom? Meus amigos, que Deus abençoe, um forte abraço e tchau.